Soberano Jesus, concede-nos a graça de uma fé viva, uma fé que depende do eterno, uma fé que confia no Deus Todo-Poderoso, independente das circunstâncias. Amém e amém. Amigos, nós estudamos ontem a queda do Reino do Norte. O Reino do Norte consistia nas 10 tribos. 10 tribos. Ficou no Reino do Sul só 2, Benjamim e Judá. É mais conhecido como Judá, mas eram as 2 tribos que consiste o Reino do Sul. O Reino do Norte, 10 tribos. Logo depois da morte de Salomão, Roboão, quando começou o seu governo, então dividiu. E uma coisa interessante, A Síria, que vai estar presente nesse capítulo, no estudo de hoje, é a Síria que levou o Reino do Norte para o cativeiro. A Síria dominou o mundo durante 150 anos. O capital da Síria era Nínive. Então, você se lembra de Jonas? Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Jonas foi um profeta e viveu na época de Jeroboão II. Então a razão dele querer fugir é justamente porque ele queria que Deus destruísse os assírios. Ele diz para Deus: é por isso que eu não queria vir, porque eu sei que tu és um Deus cheio de misericórdia e tu perdoa. Então por isso eu não queria vir. Ele queria que Deus torrasse mesmo a Síria, porque eles eram muito perversos, muito mal. A Síria o Reino do Norte vai deixar de existir como nação. 10 tribos, não existe mais como nação. Agora só existe o Reino do Sul, 2 tribos. E nesse capítulo de hoje nós vamos ver que a Síria vai chegar nos portões de Jerusalém. E agora? É isso que nós vamos ver hoje. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte tema: Ezequias, reforma, fé, coragem diante da Síria. Nós vamos estudar agora o capítulo 18 de 2 Reis. O tema para esse capítulo é o seguinte: um rei que confiou em Deus, mas mais do que em alianças humanas, e enfrentou a maior potência do mundo com o coração firmado em Deus. Olha que incrível! Ele enfrentou a maior potência do mundo com o coração firmado em Deus. 2 Reis 18 marca uma virada para Judá. Depois dos reis que misturaram culto verdadeiro e idolatria, então surge Ezequias, descendente de Davi, que rompe séculos de tradição pecaminosa. Ele remove altares falsos, ele restaura a pureza do culto, ele ousou enfrentar até mesmo a poderosa Síria, o mesmo império que acabara de destruir Israel. É o começo de um embate épico. Fé em Deus contra o orgulho de Senaqueribe. Que coisa incrível, que texto lindo! Essa história é tão importante que ela é repetida 2 vezes na Escritura Sagrada. Aqui, em 2 Reis 18 e em Isaías, capítulo 37. Depois você veja essa história, uma das mais belas histórias da Bíblia, pode ter certeza absoluta. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta: o que você ganha ouvindo o estudo de hoje aqui? É a pergunta que talvez você esteja falando: pastor, o que eu vou ganhar ouvindo esse estudo hoje? Eu vou dizer para você o que você vai ganhar. Primeiro, você vai descobrir como a fé genuína rompe cadeias e pecados herdados. E também você vai aprender que a coragem diante do inimigo, ela não nasce da confiança, ela nasce da confiança em Deus, não de estratégias humanas. Outra coisa também que você vai aprender hoje é que você vai ver
Como Deus honra quem purifica o culto e permanece fiel, mesmo quando a ameaça parece invencível. E por último, você vai perceber como se recebe a direção prática para viver a fé e a coragem, né, no meio de crises e pressões. É isso. Esse estudo de hoje será uma bênção para a sua vida. Acredite nisso. Escute o que eu vou dizer. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é Ezequias, um rei como Davi. Do verso 1 a 8. Ezequias reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele moveu os altares dos montes, lembra? Que ninguém conseguia resolver a situação. Ele quebrou as colunas sagradas. Ele destruiu o poste ídolo e até reduziu a serpente de bronze que Moisés fizera, porque o povo transformara em um objeto de culto. Diferente dos seus antecessores, Senaqueribe confiou no Senhor, no Deus de Israel, sem reserva, obedecendo aos mandamentos e prosperando em tudo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Observe, em segundo lugar, a ameaça da Assíria. Os versos 9 até o 16. Enquanto Ezequias restaura Judá, a Assíria completa sua conquista no norte. Nos versos 14, no 14º ano do rei de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá e toma as cidades. Ezequias tenta negociar, paga tributo com prata e ouro do templo e do palácio, mas a Síria quer mais. Ela não está satisfeita, ela quer mais, não dinheiro, mas uma submissão total. Ela quer a rendição completa, ela era insaciável. É igual o inimigo das nossas almas, insaciável. Em terceiro lugar, observe o cerco de Jerusalém e a arrogância de Rabsaque, o general enviado por Senaqueribe, o rei da Síria, para afrontar o Deus de Israel. Do verso 17 até o 37. Senaqueribe, o rei da Síria, envia Rabsaque, seu comandante, para intimidar Jerusalém. Rabsaque zomba da confiança de Judá em Deus e afirma que o Senhor não pode livrá-los e tenta convencer o povo a se render. Fala em hebraico para semear medo diretamente no coração do povo. Ezequias não responde. Ele confia no Senhor e busca o conselho em Isaías, o profeta. O que nós podemos... Que esse texto, veja essas curiosidades impressionantes desse texto. Ezequias e Isaías. O reinado de Ezequias é inseparável do ministério de Isaías. Isaías, no capítulo 36 e 37, descreve o mesmo cerco de Senaqueribe e a resposta de fé de Ezequias. Deus intervém de forma milagrosa. O detalhe que nós veremos no capítulo 19. Veremos isso. Senaqueribe, uma outra observação, uma outra curiosidade desse texto é que Senaqueribe, o terror assírio. Na época, a Síria era o maior império do mundo. Sua estratégia era usar o terror psicológico, exércitos poderosos, cartas ameaçadoras, propagandas em língua local, em hebraico, para quebrar a moral do povo. Assim que eles agiam. Observe outra curiosidade nesse capítulo, a serpente de bronze. Fora feita originalmente por Moisés, você lembra disso? Jesus mesmo citou esse assunto em João, no capítulo 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente de bronze era um tipo de Cristo Jesus. Moisés tinha mandado fazer. Deus tinha mandado Moisés fazer, e Moisés fez, mas aquela serpente se transformou em idolatria. O coração do homem é terrível, é capaz de transformar mesmo as coisas mais santas em algo pecaminoso. Isso está registrado em Números capítulo 21, quando se fez a serpente de bronze. Como símbolo da cura,
Esse símbolo da cura virou objeto de idolatria ao longo dos séculos. Ezequias destruiu esse símbolo corrompido. Uma ação corajosa que demonstra zelo por adoração pura. Que reflexão teológica nós podemos trazer para a nossa vida? Matthew Henry, ele diz o seguinte: a fé se prova na crise. Ezequias creu quando todos zombavam. João Calvino, ele diz o seguinte: Deus honra aqueles que removem ídolos dos seus corações e altares das suas casas. Deus honra essa pessoa. R.C. Sproul diz o seguinte: quando um homem confia em Deus, ele descobre que o Todo-Poderoso é suficiente contra qualquer império humano. Oh, que maravilha, que coisa impressionante. Thomas Watson, um outro teólogo inglês, ele diz o seguinte: a fé verdadeira caminha entre cercos, zombarias e ameaça, mas não solta a mão do Eterno. Que lindo, né? Que linda essa declaração, que maravilhoso. Né? Observe, como conclusão, eu posso dizer o seguinte, que 2 Reis 18 mostra que uma geração pode romper correntes da idolatria. Ezequias purificou o culto, enfrentou a maior potência do mundo e manteve o coração firme no Senhor. Quando tudo dizia para temer Senaqueribe, Ezequias escolheu confiar no Eterno. Assim o rei perfeito que virá da sua linhagem nos ensina: é melhor confiar em Deus do que em escudos de ouro. Olha, que coisa impressionante. Louvado seja o Senhor para sempre. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar e a sua família. Amém. E amém. E amém. Amém.